Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo? Tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. E neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre os reforços do Botafogo, né? Alguns que chegaram e de quem se esperava muita coisa. Alguns que chegaram e de quem não se esperava muita coisa assim. Alguns que estão chegando agora, como Joaquim Corrêa, né? O Arthur Cabral. E outros jogadores, né? Montoro e outros jogadores, né? Como é que fica essa máquina alvinegra para o Super Mundial? A respeito disso, hoje à noite teremos uma live aqui no canal para falarmos sobre o Super Mundial. E a partir de amanhã teremos vídeos no canal para falarmos sobre os adversários das equipes brasileiras. Algo que de certa forma se insere nas novidades que teremos no canal para este ano de 2025. Teremos mudanças aqui. Muitas mudanças, né? No conteúdo especialmente. E vocês vão sentir essa diferença neste segundo semestre de 2025. Agradecer especialmente às torcidas do Botafogo, a torcida do Botafogo pela generosidade do apoio a este trabalho. Há um novo membro do canal que torce para o Botafogo, a quem manda um abraço, né? E que também chegou a sugerir este vídeo, que já estava planejado, mas ele sugeriu este vídeo, né? Eu até prometi para ele que poderia antecipar para segunda-feira. Não foi possível, um vídeo que já estava planejado para o dia de amanhã, dia de ontem, e que, no entanto, está entrando apenas agora. Agradecer também a um outro grande torcedor botafoguense, com quem conversei um pouco antes de fazer este vídeo também, tá? A quem também mando um abraço e que deu uma sugestão bem interessante sobre o possível substituto do Cuiabano, né? Ele falou do Eric Menezes, do AIN, né, dos Emirates, né? Que tem um contrato que vai até agora, até o dia 30 de junho deste mês. E, na minha opinião, é de fato um jogador realmente muito interessante, tá? É um jogador que tem características muito úteis para o Botafogo e sim, é um raro caso de um jogador que pode, né, atenuar pelo menos, né? Resolver, pode ser, mas atenuar pelo menos a saudade que possivelmente a torcida gloriosa vai ter do Cuiabano, que para mim é um dos mais subestimados laterais do futebol mundial, tá? Bora lá. Gente, vamos começar aqui sobre outra coisa, né? Se você puder, envie Pix para dar uma força aqui para o trabalho. Se você for enviar o Pix, você vai encontrar o nome Andrea Chiavati. Josa, quem é Andrea? Não é minha esposa, não é minha namorada. É o nome do meu amigo e irmão italiano, Andrea Chiavati, que é meu parceiro aqui do canal. Como ele paga as contas do canal, então o nome dele está na nossa conta. Então você estará a ajudar o canal mandando o Pix. Não se assuste se encontrar Andrea Chiavati. Mande o Pix, caso você possa e queira, de qualquer valor para dar uma força aqui para o trabalho. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos começar aqui com alguns nomes, né? Gente, Elias Manuel é o quê? É um jogador de futebol? Não importa. O fato é que ele não chegou necessariamente para ficar no Botafogo. Deverá partir do Botafogo, né? É um jogador tipicamente de segunda divisão e certamente poderá até fazer sucesso na segunda divisão da Bélgica, né? Porque para o Botafogo esse jogador não foi configurado. Quando ele nasceu, num certo dia, né, em que esse jogador nasceu, né, ele assim, não nasceu para ser jogador do Botafogo, né? Não foi projetado para isso e as pessoas conseguem entender isso claramente, tá? Agora, eu acho que no caso dele, a coisa não é tão séria, como é o caso, por exemplo, do Juan Cruz, né? Juan Cruz que, de certa forma, gente, não deu certo em nada, não é de certa forma, não deu certo, né? É um jogador muito limitado, né, e por quem o Botafogo pagou muito dinheiro. É o típico jogador que quando você olha para ele atuando, você fica pensando, poxa vida, é provável que na várzea a gente encontre alguém melhor, tá? E aí, gente, com todo respeito à várzea, tá? Porque de fato há muitos grandes profissionais, muito bons jogadores, né? Na verdade, atuando na várzea, né? E esse aí é um jogador realmente, é inexplicável o caso desse jogador, né? É um erro brutal do Botafogo ao buscar esse jogador Juan Cruz, né? E assim, chega a ser cansativo, né? É um jogador cansativo, cansa as emoções, cansa os olhos, cansa tudo, ele é cansativo. É um jogador que tem tantos fundamentos, né? Tantos fundamentos muito bem definidos e calibrados, né? Como os meus conhecimentos da língua chinesa, vietnamita e coreana ao mesmo tempo, né? Ou seja, nada, zero, né? Um erro brutal. Gonçalo Mastriani também não vingou totalmente no Botafogo. Eu diria até que não vingou em absolutamente nada no Botafogo, né? Mas precisamos, neste caso, ser justos, né? Ele é até melhor do que o Juan Cruz, que é horrível, né? Diga-se. Também o seu custo-benefício não foi tão prejudicial, né?
Além disso, é o finalizador e nada mais. Nada. Absolutamente nada mais, tá? Então, gente, 2 pontos aqui, né? O primeiro, as jogadas não precisam ser trabalhadas para este jogador, tá? A bola precisa chegar muito arredondada para o Mastriani. Do contrário, não vai funcionar, tá? Então, veja, há uma outra situação. O jogador pode perfeitamente não precisar dessa bola arredondada numa única situação. Quando os pontas trabalham muito bem pelo lado do campo, fazendo jogadas impressionantes, né, gerando uma preocupação maior para os defensores, não somente para os defensores que estão dando combate, mas para os defensores que esperam, presumem que o ponteiro vai fazer ali uma jogada, vai limpar a jogada, vai passar pelo zagueiro e pode até entrar na área. Então, quando você tem ali um ponteiro muito hábil trabalhando pelo lado do campo, né, de certa forma, isto desarma a marcação mesmo daqueles que estão no centro da área, né, e não estão diretamente envolvidos na marcação daquele ponta, tá? No bloqueio daquele ponta. Em tais casos, né, o foco é tão grande no que está acontecendo que libera ali uma grande energia, né, para o jogador como Mastriani. Por quê? Porque ele tem um espaço que se torna um espaço sem marcação de foco, né? Então, ainda que a bola não chegue arredondada, ele pode perfeitamente, né, virar o corpo tal, e conseguir pegar essa bola e fazer o gol. Por quê? Porque a correlação de forças que ele mantém nessa situação com seus marcadores não é tão rica, não é tão poderosa, em virtude de que esses marcadores também estão, de certa forma, comprometidos com o que está acontecendo lá do lado do campo. E esta é a importância de se ter ponteiros com qualidade, notadamente aqueles ponteiros que trabalham o fundo do campo, tá? Ponteiros do tipo que o Botafogo já teve, né? E que não tem mais, né? Então, eu diria até que foi em virtude disso que a gente teve os melhores momentos do Mastriani até agora na carreira dele, tá? Este é um ponto, tá? O segundo ponto, sua contratação mostra que há problemas seríssimos no scouting glorioso, né? Pois estamos falando de um camisa 9 bem diferente daqueles que deram certo no clube até agora. E não somente esse, outros também são diferentes daqueles que não deram certo. Muitos centroavantes foram contratados e a necessidade de buscar mais centroavantes, né, mostra o fracasso dessas contratações, tá? Falar um pouquinho sobre o Arthur, né? O Arthur, que trabalha de fora para dentro, é um ponta interessante, tá? Embora ele não tenha rapidez de pontas que fizeram a diferença no Botafogo na temporada passada, tá? O Arthur é um jogador que trabalha muito bem de fora para dentro, tá? Mas ele não tem essas características. Então o que acontece? É possível contratar um jogador assim, que é diferente daqueles que estavam jogando naquela posição? É possível. Mas desde que a comissão técnica consiga trabalhar essa diferença, porque se trata, neste caso, de mudar o esquema tático para encaixar esse jogador. Então essa capacidade de encaixar jogador de forma favorável para o esquema tático é típica dos grandes técnicos e é algo que o Paiva ainda não conseguiu necessariamente mostrar na sua carreira, não é só no Botafogo, mas na sua carreira, tá? Na minha opinião. Então, o Arthur ainda pode brilhar muito mais no Botafogo, mas isso vai depender do Paiva. Ele é um jogador que tem características, né, tem uma associação muito boa, ele pode perfeitamente ser trabalhado em algumas situações no meio de campo, fazendo uma espécie de triângulo, né? Partindo de dentro para fora, para depois partir de fora para dentro. Acho que isso poderia ser utilizado pelo Paiva em algumas situações, né? E é altamente limitado da parte do Paiva não ter percebido isso quanto a esse jogador, que necessariamente não foi um reforço ruim até agora para o Botafogo. Acho até que um pouco longe disso. Porém, pelo custo que ele representou, né, e representa de certa forma, né, e pela expectativa que foi gerada, né, em relação a ele, vamos combinar que até agora o que ele entregou foi muito pouco, tá? O Santi Rodrigues, né, que muitos entendiam de forma equivocada, tá? Que seria um substituto para o Almada, não vingou até agora, de certa forma, né? Ele não tem nada de Almada, absolutamente nada, e é bem melhor que a torcida gloriosa se esqueça do pequeno notável, né? Ao menos até que um jogador equivalente possa ser contratado e desempenhar em campo o mínimo daquilo que o pequeno notável, que foi novamente o fator diferencial da Argentina, né? Aquilo que ele fazia dentro de campo, tá? É muito importante não ficar esperando isso do Montoro, tá? Porém, bom deixar claro, tá?
o Santi Rodrigues se trata de mais um jogador de excelente movimentação no terço final, tá? E isso não é, tá, devidamente explorado também pelo Renato Paiva, tá? É um jogador que tem sim uma capacidade de mudar. Agora, deixando claro, ele sempre demorou para se adaptar nas equipes em que chegou, tá? É um jogador que demora mesmo para se adaptar. Ainda pode se adaptar no Botafogo e virar um grande reforço. Mas vamos combinar que até agora o Renato Paiva também não tem ajudado tanto, tá? Josa, mas de quem é a maior responsabilidade em relação a isso? Do Paiva ou do Santi Rodrigues? Do Santi Rodrigues. Tá devendo demais. Precisa jogar mais. E até agora o que ele tá jogando é nada. Sobretudo diante daquilo que ele custou para o Botafogo, tá? Então ele tem essa capacidade de se associar um pouco melhor no terço final, tá? Mas a movimentação, a bela movimentação que o Almada entregava na sua associação com o Savarino, o Santi Rodrigues dificilmente vai conseguir entregar para o Botafogo, tá? Gente, o Joaquim Correia é um jogador que pode ser extremamente diferenciado, interessante, mas que não vinha nada bem na sua carreira nos últimos anos. Trata-se de um camisa... Não, um jogador que pode jogar de camisa 9 em algumas situações, pode atuar como centroavante em algumas situações, mas ele é tipicamente um segundo atacante. Esqueça que esse jogador é jogador de lado de campo, também não é. Ele é tipicamente um segundo atacante. Como segundo atacante, ele consegue se associar muito bem com um camisa 9, tá? Mas não dá para esperar que ele seja um 10. Não dá para esperar que ele seja um ponteiro, tá? De qualquer maneira, pode ser um segundo atacante interessante para o Botafogo, tá? É um jogador que tem uma carreira internacional ampla, é um jogador muito conhecido na Europa, é um jogador que pode ser desequilibrante, mas é um jogador que não está sendo nada disso ultimamente, tá? Eu acho que, assim, ele pode perfeitamente chegar e ser o melhor, né, atacante atuando no futebol brasileiro, ou ele pode ser mais um, como alguns, né? Em quem a torcida do Botafogo depositava muita expectativa, inclusive alguns laterais, né? E que não conseguiram entregar nada a partir de agora, até agora, né? Botafogo, por exemplo, contratou laterais esquerdo, né? O que a gente vê nesse momento? Que o Botafogo tem necessidade de contratar mais lateral esquerdo. O que a gente vê nesse momento é que o cara da posição é o Cuiabano. Gente com muito mais perfil que ele não conseguiu entregar absolutamente nada até agora, né? O mesmo também no lado direito, o mesmo também no lado direito, tá? Então, o Correa pode ser mais um desses jogadores, embora possa ser também o grande jogador. Josa, você indicaria ele para o Botafogo neste momento? Não indicaria este jogador neste momento para o Botafogo. Estou a torcer para que ele dê muito certo no Botafogo a partir de agora, tá? E o jogador, né, Arthur Cabral? Bem, o Arthur Cabral é um jogador ainda muito novo, 27 anos, não é um camisa 9 que entrega muitos gols, vou deixar isso claro, não tem sido assim nas últimas temporadas, né? Muita coisa tem que se encaixar para que ele entregue muitos gols na temporada. Agora, é um centroavante que se associa muito bem. Esse aí, eu diria que, embora é um cara que mata muita coisa, resolve muita coisa dentro da área, quando está fora dela, ele consegue sim se associar, entregar algo. Nesse sentido, ele vai um pouco mais ao encontro das características de um Igor Jesus, né? E até mesmo de um Chiquinho Soares, né? Que já não está mais no Botafogo, tá? Então, assim, na minha opinião, ele pode dar muito certo. É um jogador que eu acho que foi válida a contratação. Ele pode perfeitamente ser o 9 do Botafogo. E quando a gente olha, né, para essa posição, a gente percebe que saindo o Igor Jesus, o Botafogo certamente vai precisar de mais um 9. Né? E isso mostra que o Botafogo está falhando na contratação de centroavantes, né? Bom, o Christian Lohr é um bebê, né, mas muito promissor. Tecnicamente tem muitos recursos, né, e pode evoluir de maneira brutal no Botafogo. É o tipo de contratação que eu indicaria para o clube. O Caio é um lateral polivalente, né, mas de altos e baixos em quase toda a carreira, né? Porém, gente, é válido observar o seguinte, tá? As últimas 3 excelentes temporadas do Pantaleão. Sempre que ele esteve em campo, evidentemente, tá? Como estamos aqui a falar de uma sequência positiva de boa amostra, né? 3 temporadas, é possível que isto ocorra em virtude da evolução do atleta na sua carreira, tá? Isso é bem possível de ter acontecido, tá? Chega como uma aposta de certa forma, tá? Mas eu acho que pode dar muito certo, tá? Assim como eu acho que o Montoro também pode dar muito certo, a típica aposta muito válida, né? Contudo, é muito importante também ter paciência em relação a esse jogador. Há um vídeo sobre ele aqui no canal, peço também que vocês assistam. É isso, gente.
Muito obrigado por tudo.